Olá, eu espero que você esteja bem e que bom que você chegou aqui a mais um vídeo do canal Caramelo. Eu estou feliz com a sua companhia. Neste vídeo eu vou tratar sobre um dos temas mais importantes. Eu quero conversar contigo a respeito do amor, em especial dos relacionamentos conjugais. Eu li uma reportagem que me deixou bastante intrigado. Durante a quarentena, nos meses da quarentena, aumentou enormemente a procura por divórcio. Será que a pandemia está fazendo mal aos relacionamentos conjugais? Será que é isso? Vamos falar sobre isso aqui neste vídeo. Pois bem, antes da gente entrar no tema deste vídeo, eu gostaria de te pedir para, se você gostar aqui do canal, se inscreve, compartilha, curte aqui o vídeo, tudo isso que você sabe que é bacana fazer para dar uma força pro canal, tá bom? Então vamos em frente aqui, porque eu li uma reportagem, aliás eu fui procurar e vi que esses números estão em várias reportagens de várias fontes de veículos de comunicação. E a reportagem trazia duas informações muito interessantes e fortes. O número pela procura de divórcio em escritórios de advocacia que lidam com este tema aumentou quase 180% nos meses da pandemia, nos primeiros meses da pandemia, em relação ao mesmo período no ano passado. Além disso, a busca na internet, em especial no Google, pela expressão divórcio online gratuito, aumentou quase 10.000%. Ou seja, uma quantidade enorme de pessoas buscando saber os caminhos para terminar um relacionamento conjugal oficial, formal, por meio do divórcio. Então eu volto à pergunta inicial, logo do início do vídeo. Será que é a pandemia que está fazendo mal a esses relacionamentos? Será que outras coisas existiam já ali colocadas neste terreno e com a pandemia, com a quarentena, com a proximidade exacerbada numa potência muito grande, esse terreno acabou eclodindo e saindo desse terreno ervas daninhas da relação? E antes dessas consequências, olhando para as causas de um relacionamento, que a gente pode chamar aqui, para as causas desse tipo de amor, que tipo de amor a gente está falando? Como a gente pode endereçar essas questões? É claro, aqui, como sempre eu digo, a ideia é um olhar despretensioso, um olhar até descontraído, sem as contrações que estão presentes na busca pelas definições e por dizer as certezas e as convicções. Aqui eu busco mais o caminho da sociologia da compreensão, que busca menos pontos finais e mais reticências, para que a gente possa compreender mais e definir menos. Perceba só que a palavra definir é colocar fim, assim como determinar é colocar um término. A gente aqui, eu aqui, com você aqui, não quero que a gente coloque pontos finais em temas tão importantes. Eu quero que a gente amplie a nossa compreensão, que tem a ver com compreender, que é abraçar mais formas de ver questões tão importantes. É por isso que se chama compreender, o que está compreendido dentro do nosso olhar, da nossa mirada, da nossa forma de ver esse tema. Então, para começar as nossas pesquisas e investigações a respeito do amor conjugal, do amor romântico, dos relacionamentos, eu quero me lembrar aqui de cabeça ou de cor, de coração, que é daí que vem essa expressão de cor. Até em inglês é mais explícita a expressão quando se fala I know it by heart, ou seja, eu sei isso de coração. Aqui a gente abreviou e ficou decor, decoreba, e a gente até associou isso a uma questão até pejorativa, né? Quanta coisa a gente teve que decorar que na verdade não estavam no nosso coração. A gente queria que tivesse na nossa cachola o tempo suficiente para a gente vomitar numa prova e depois, como a gente faz hoje, limpar a lixeira da nossa cabeça, abrir mão daquele conteúdo porque ele servia só para a prova, mas isso aqui é um outro tema, não vou falar disso agora, mas eu tenho, você percebe, eu tenho um pouco de revolta com relação a isso. Mas vamos lá. Então assim, eu quero me lembrar de cor de um soneto de Vinícius de Moraes, que ele dizia mais ou menos assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, mais tarde, quando me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive,
quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes. Talvez uma das frases relacionadas ao amor mais conhecidas. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Essa infinitude na duração, a infinitude enquanto algo dura, é um conceito que me traz uma sensação interessante. É a sensação de um mergulho naquilo que existe, em vez de uma vida de medo em relação à possibilidade de algo deixar de existir. Uma vez eu li sobre os ciúmes, eu não lembro qual é o livro, de verdade eu não lembro, posso até procurar, mas que falava que os ciúmes era o medo da perda. É um tanto quanto óbvio isso, mas me ocorreu nesse momento, quando eu falei aqui, pensando em Vinícius de Moraes e o seu soneto da fidelidade, quando ele fala da infinitude durante algo. Porque é um paradoxo, né? Porque se é infinito não vai acabar nunca. Mas como Vinícius compreende que os amores podem terminar, ainda assim ele nos provoca, é a forma como eu vejo e sinto essas palavras, que durante aquela duração, ainda que não infinita na temporalidade, assim, de verdade, né? Literalmente, mas ali, simbolicamente, enquanto dura aquele sentimento, que ele seja amplo, potente, forte, sincero, né? Infinito, durante a sua ocorrência. E aí, trazendo outro personagem para a nossa conversa, isso aqui eu acho um dos maiores baratos desse tipo de comunicação aqui pela internet, pelos vídeos, em que a gente pode tanto ir buscar referências por meio de pessoas que leem livros que a gente não leu, que conhecem autores e autoras que a gente não conhece ainda, e que a gente pode trocar essas referências. Então, já trouxe aqui o Vinícius de Moraes para a conversa, trago um outro sujeito aqui gigante do mundo contemporâneo, do pensamento contemporâneo, que talvez você conheça, o Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman, né, ele é muito conhecido pela sua obra e, em especial, a sua metáfora sobre a liquidez, as coisas líquidas, porque aí ele faz uma contraposição ao mundo anterior ao que a gente está vivendo agora, o mundo contemporâneo, em que, para ele, o mundo sólido era marcado por coisas como o próprio sólido, a própria constituição sólida das coisas. Firmeza, tá ali, você toca e a coisa tá lá, ela se desmancha com muito mais dificuldade, ela se transmuta, ela muda de estado de forma muito mais difícil do que os outros estados. E ele traz a ideia do líquido como esse estado que transita muito facilmente. Então a liquidez pode ir para o gasoso muito rápido, a liquidez pode permanecer líquida mesmo, a liquidez pode se transformar em algum momento sólida e depois se desfaz muito rápido em líquida e até em gasosa de novo. Então você já entendeu a ideia da liquidez, a coisa da fluência, a coisa que se desmancha e flui e vai, né? Que não dá para agarrar, como num mundo anterior era mais convencional, que você agarrava essas instituições como, por exemplo, casamento, carreira profissional, religião, todas esses grandes pilares de um mundo anterior ao nosso, e que, claro, muita gente continua tratando dessa forma, mas hoje em dia é muito mais comum a gente perceber essa transmutação de algumas coisas que eram muito mais sólidas e que hoje fluem muito mais. Então, nesse livro dele chamado O Amor Líquido, e ele escreve alguns livros com essa ideia da liquidez, ele fala sobre a fragilidade dos laços humanos. Eu queria compartilhar só um trechinho que está aqui logo no prefácio, porque tem a ver com essa notícia, essa informação que eu trouxe sobre esse aumento tão grande da procura pelo divórcio, ou seja, pelo rompimento de um laço, de uma conexão durante a pandemia. Bauman fala aqui no seu prefácio, afinal, que tipo de conselho eles querem de verdade? Como estabelecer um relacionamento ou, só por precaução, como rompê-lo sem dor e com a consciência limpa?
Não há uma resposta fácil a essa pergunta, embora ela precise ser respondida e vá continuar sendo feita, à medida que os habitantes do líquido mundo moderno seguirem sofrendo sob o peso esmagador da mais ambivalente entre as muitas tarefas com que se defrontam no dia a dia. Perceba, talvez a própria ideia de relacionamento contribua para essa confusão. Apesar da firmeza que caracteriza as tentativas dos infelizes caçadores de relacionamentos e seus especialistas, essa noção resiste a ser plena e verdadeiramente purgada de suas conotações perturbadoras e preocupantes. Permanece cheia de ameaças vagas e premonições sombrias. Fala ao mesmo tempo dos prazeres do convívio e dos horrores da clausura. Talvez seja por isso que, em vez de relatar suas experiências e expectativas, utilizando-se termos como relacionar-se e relacionamentos, as pessoas falem cada vez mais, auxiliadas e conduzidas pelos doutos especialistas, em conexões ou conectar-se e ser conectado. Em vez de parceiros, preferem falar em redes. Quais são os méritos da linguagem da conectividade que estariam ausentes da linguagem dos relacionamentos? E aí, na sequência do livro, O Amor Líquido, de Zygmunt Bauman, ele tece inúmeras considerações sobre essa distinção entre os relacionamentos que poderiam ser considerados mais sólidos, mais firmes, e com o advento das redes sociais, desse tipo de conexão. Então ele faz essa contraposição entre relacionamentos e conexões, no sentido de que os relacionamentos tinham mais pontos de laço e de união, enquanto que por meio das conexões você faz uma amizade ou faz um relacionamento com um clique e, nessa mesma metáfora, com tamanha facilidade você também desfaz um relacionamento, uma amizade, ou seja, uma aproximação humana. Então, quando ele fala ali da clausura também, o quanto os relacionamentos atuais podem resistir a esse tipo, me vem à mente a ideia da quarentena também, da pandemia, de pessoas que, num mundo mais cotidiano, num mundo sem a quarentena e sem o confinamento das pessoas dentro da mesma casa, por um conjunto de horas diárias muito maior, surgem aí esses pontos de fratura da relação. E aí vem a grande questão que eu gostaria que a gente conversasse aqui. De novo, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, mas só de colocar um pouco de luz sobre a forma como a gente vê isso. Por que a fragmentação dos relacionamentos em função do aumento da presença das pessoas que fazem parte do relacionamento? Porque se a gente observar que foram 3 ou 4 meses, não estamos falando aqui de anos. Se a gente observar também uma outra premissa de que pessoas que se gostam, pessoas que escolhem se relacionar por vontade, vão passar mais tempo juntas, sem aqui trazer uma ideia inocente e bobinha sobre o assunto, mas num tempo de 3, 4 meses aumentar de forma tão exponencial a busca pelos caminhos para o rompimento, para o divórcio, mostra que havia uma fragilidade em um número enorme de relacionamentos cujos pilares não resistiram a um período que a gente pode considerar um período curto de tempo. Ou seja, frente à presença aumentada do outro ou da outra, isso foi criando uma fricção tamanha que colocou em xeque o relacionamento. E aí, não tem outra forma de olhar para isso, no meu ponto de vista, que não seja para a gente compreender o que funda as relações, ou seja, o que está na fundação, ou pensa num prédio, né? Na fundação, é aquilo que está na base, aquilo que segura esse edifício, que segura essa obra. E aí eu quero jogar eu digo que jogar nesse nosso terreno de provocações e de perturbações e de, quem sabe, ampliação de compreensão, eu quero trazer a mitologia também, porque a mitologia, sem dúvida, trouxe muitos olhares sobre a questão dos relacionamentos, sobre a questão do amor. Inclusive tem uma obra de Platão. Platão escreveu mais de 2 dezenas de livros, e todos eles nesse formato de diálogos. E o seu personagem principal sempre foi Sócrates. Platão foi discípulo, foi aluno de Sócrates. E Sócrates não deixou nada escrito, não tem nenhum livro de Sócrates.
O que a gente sabe sobre aquilo que Sócrates dizia, a gente conhece pelas obras de Platão, especialmente quando Platão coloca Sócrates como seu personagem principal em tantos diálogos. E não foi diferente no diálogo que é o Simpósio, nesse livro, o Simpósio, que é muito mais conhecido como o Banquete, mas a tradução mais aproximada mesmo seria o Simpósio. Uma reunião na casa de Agatão, que tinha ganhado um prêmio por conta da sua obra teatral, e estavam ali comemorando vários personagens. Então Platão escreve isso, são personagens reais, mas ele cria essa obra de ficção colocando discursos sobre o amor na boca de vários personagens. Eu destaco aqui dois resumidamente. Gostaria muito que você lesse com paciência, com calma. Quem sabe da primeira vez você não engata tanto, mas pode insistir um pouquinho. A obra a gente conhece muito mais como O Banquete, de Platão. Você acha na internet gratuitamente também. E lá você vai ver uma série de discursos sobre o amor. Vários ângulos trazidos por personagens que existiram, mas é uma obra de ficção que Platão coloca na boca dessas pessoas esses olhares sobre o amor. Eu tenho aqui comigo uma edição aqui física, que é essa edição, inclusive foi uma coleção da Folha de São Paulo, e aqui tem, entre outras obras aqui, o Banquete. Tem também a Apologia de Sócrates e Fedro, que são outros livros de Platão. E aqui, né, no livro O Banquete, a gente tem aqui os discursos, e eu quero trazer um resuminho, bem resumido mesmo, desses dois discursos que ficaram mais famosos ao longo do tempo, falando sobre o amor, que é o discurso de Aristófanes e o discurso de Sócrates. Quer ver que você sabe do que eu estou falando? Aristófanes era um comediógrafo, era um escritor, um dramaturgo de comédias teatrais. E o que corre a boca miúda é que Platão não suportava Aristófanes, não gostava de Aristófanes, principalmente porque Aristófanes criticava Sócrates. E para Platão isso era a gota d'água, criticar o mestre dele. Então, o que Platão fez? Colocou na boca de Aristófanes um discurso que Platão considerava absurdo, considerava torto, errado, para ali fazer uma espécie de uma trollagem mesmo, na língua de hoje, no termo de hoje, mas para tentar imortalizar na boca do seu inimigo, seu desafeto, um discurso que não correspondia ao que Platão achava o discurso mais correto. E é claro, ele coloca na boca de Sócrates o discurso que Platão mesmo considerava correto. Agora, veja se você não conhece o discurso de Aristófanes. De novo, de forma muito reduzida, o que Aristófanes explica no seu discurso no Banquete ou no Simpósio é que na origem da nossa espécie, nós, humanos e humanas, éramos duplos. Nós éramos dois, nós tínhamos duas cabeças, como se fossem duas pessoas grudadas, assim. Então nós tínhamos 4 braços, 4 pernas, nós tínhamos duas genitálias que podiam ser macho, 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 fêmea, fêmea, fêmea. Nós tínhamos então duas pessoas em um único ser. E nós éramos mais fortes, mais ágeis, e aí a gente chegou ao ponto de desafiar os deuses e as deusas. Então nós questionamos os deuses, porque nós queríamos mais como espécie. E é claro, os deuses acharam isso uma ofensa, e como punição, nos cortaram ao meio. E aí surge esse mito da nossa metade perdida. As metades se espalharam pelo mundo, e aí os seres humanos passariam o resto das suas vidas buscando a sua metade perdida. Isso é conhecido também como o mito do andrógeno. Então, se você buscar bem essa ideia da metade da laranja, da tampa da panela, e eu nem preciso do anel do dedo, são tantas as referências. Carne e unha, alma gêmea, bate coração. Metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. O Fábio Júnior resume em 2 frases todo o mito do andrógeno, né? Essa ideia de que éramos um ser, que éramos 2 em 1, e de repente fomos cortados ao meio, e a nossa metade se perdeu, e a gente passa o resto da nossa existência buscando a nossa metade perdida. E enquanto a gente não encontrar, a gente não tem condições de ser um ser íntegro, porque sempre vai faltar algo. Então,
Talvez Platão não contasse com isso, mas o que ele colocou na boca de Aristófanes nessa obra aqui foi aqui o mito mais famoso, ou seja, o texto mais famoso que ficou do banquete. Mas, para fechar essa história aqui, eu trago também, claro, o discurso de Sócrates, que era aquele que Platão queria que, claro, se sobressaísse frente a todos os outros. Então, o Sócrates explica com um mito qual seria essa essência do amor, que eles sempre falam como Eros, o amor que eles chamam de Eros, uma divindade do panteão dos deuses e deusas gregos da antiguidade, né? Então, qual é a origem do amor? Perceba que também tem um nível muito bom de reflexão potencial. Houve uma festa para celebrar o nascimento de Afrodite, e todas as divindades foram convidadas, à exceção de uma, que nunca era convidada para nada. Pênia era a deusa da penúria, que andava sempre em frangalhos, andava sempre basicamente maltrapilha, sabe? Então era uma figura desprezada. E nessa festa não foi diferente, ela foi desprezada, a deusa da penúria, do lado de fora da festa. Então todos estavam festejando, menos ela, que ficava ali do lado de fora, lamentando e, claro, com muita raiva, com muita inveja de não estar lá dentro. Uma divindade sai da festa, Poros, o deus dos recursos, o deus da riqueza, da abundância. E Poros, ele adormece no jardim. E a deusa da penúria, Pênia, viola Poros e engravida de Poros. E da mistura da abundância com a penúria nasce Eros, o deus do amor, que também é conhecido como, a gente tem a representação do Cupido, principalmente pela tradição romana. Então você percebe que aí, na fala de Sócrates, na obra O Banquete, ou Simpósio de Platão, o amor nasceria então da abundância e ao mesmo tempo da penúria. E perceba se faz sentido isso, porque a gente está buscando aqui jogar luz nessa questão da forma como a gente funda as nossas relações, da forma como a gente compreende o que é o amor. Que o amor tem momentos de abundância, o amor tem momentos de penúria, e como vamos lidar com isso? Então você perceba que a gente trouxe aqui esses dois mitos que são formas diferentes de ver o amor. Enquanto para Aristófanes, na obra de Platão, uma busca incessante por aquela pessoa que seria a exata metade da laranja ou a exata tampa da panela, e eu não sei se você vai por esse caminho, se for, eu respeito, não é o caminho que eu creio muito. E o outro, a história de que no amor existem momentos de penúria, no amor existe também a falta, não há sempre a abundância. E muitas vezes é a falta que faz com que o amor apareça. Porque se a gente fica só na abundância, pode ser que a gente se acostume com a abundância e isso também perca o elan, perca a atratividade. E para não me alongar muito mais do que já me alonguei bastante aqui, mas não me preocupo muito com isso, porque a ideia é respeitar a sua inteligência, então tentar trazer alguma coisa que seja não preocupada com a rapidez, porque daí a gente vai muito para a ideia da liquidez ali também. E para ir fechando esse nosso papo daqui, e certamente esse tema vai voltar em outros momentos, eu quero trazer um terceiro mito, que é um mito também bem resumido para a gente pensar e ver como a gente anda participando das nossas relações. É o mito de Narciso e de Eco. No mito de Narciso e Eco, e é claro que existem várias formas de se contar o mesmo mito, mas aquela que eu trago aqui, essa leitura do mito, Narciso foi trazido à Terra para espalhar a vontade das pessoas em nutrir e admirar a beleza, porque Narciso era um ser deslumbrante. E foi dito à mãe de Narciso que Narciso teria uma vida longa desde que ele não olhasse para si mesmo, desde que ele não conhecesse a si mesmo, porque aí ele teria uma vida abreviada. Então isso ficou um pouco confuso, assim, mas o fato é que Narciso estava andando e ele de repente ele se abaixa para beber água e ele vê o seu reflexo no lago e a partir daquele momento ele se apaixona perdidamente por si mesmo. Então perceba aí o que estava sendo dito no oráculo em relação à sua vida enquanto ele não se conhecesse.
ele não teria sua vida abreviada. E por que que ele teve a sua vida abreviada? Porque a partir do momento que ele conheceu a sua imagem, ele se apaixonou perdidamente por si mesmo e nada mais importava, ninguém mais importava. A sua mãe, então, percebe que o destino estava se cumprindo e ela tenta tirar de qualquer forma Narciso daquele ensimesmamento, daquele fechamento em si mesmo. Então ela manda ninfas tentarem tirar Narciso daquela situação. Nada aconteceu, Narciso despreza as ninfas, ela manda os efebos, que eram os jovens e belos rapazes que cultuavam Apolo, e também Narciso não se interessa pelos rapazes, os despreza, até que Eco entra em cena. Era uma divindade também, uma deusa que tudo dava de si e que nunca havia sido rejeitada porque tudo entregava de si. Então Eco vai e ela também é desprezada por Narciso. E ela como nunca tinha experimentado a rejeição, Eco não lida bem com isso, claro, e ela salta do despenhadeiro e a gente, a partir de então, escuta o eco, o choro daquela divindade desprezada e que não sabia lidar com a rejeição, porque afinal tudo entregava de si. Do outro lado, Narciso, de tanto se apaixonar pela sua imagem, pela projeção, pela reflexão da sua imagem no lago, se joga no lago em busca dessa imagem e morre afogado, de acordo com essa leitura do mito. Então você perceba, entre Narciso, que nada entregava de si, porque só queria saber de si, e Eco, que tudo entregava de si, onde é que a gente se encontra? Qual é a nossa flutuação? Porque também não é uma coisa estática. Ou somos Narciso, ou somos Eco nos extremos. Não, não, não. A ideia da nossa reflexão aqui é que nas nuances cotidianas do nosso relacionamento conjugal, o quanto a gente percebe em nós que estamos fazendo uma curva que tem os seus momentos em que a gente entrega um pouco mais para o outro, tem os momentos em que a gente precisa receber um pouco do outro e a gente os bons momentos relacionais são aqueles em que a gente percebe que o outro também oferece para a gente, e aí vai se criando uma espécie de confiança de que eu posso oferecer para o outro, porque eu sei que o outro, como um acordo afetivo, um acordo que quer nutrir a relação, também há de oferecer para mim. Então nessa a gente vai cuidando e sendo cuidado, e aí vai se criando uma espécie de uma sinuosidade afetiva em que a gente confia que o outro também vai entregar, e não apenas que eu vou ceder, ceder, ceder e não vou receber nada em troca. Então é por aí que eu creio que a gente possa equilibrar, ampliando nossa noção, buscando conhecer mais sobre o amor, das coisas mais importantes que existem, comprovadamente das coisas mais importantes para as nossas saúdes, saúde mental, saúde emocional, saúde física, inclusive. E ainda assim nós somos tão frageizinhos, tão precários e tão ignorantes muitas vezes da arte de amar e da arte de construir relacionamentos. Eu penso muito na ideia das afinidades essenciais, que a gente busque, não como pede Aristófanes, a nossa metade perdida, levando em conta, para mim, a importância da abundância, mas sabendo também lidar com os momentos em que a gente não vai ter a abundância no relacionamento, e aí que a fundação, que os pilares do relacionamento são importantes, porque a gente esperar sempre a abundância, e só a abundância, a gente vai, quem sabe, consagrar o que Bauman disse, a gente vai fazer e desfazer relacionamentos como se fossem num clique, e eu não tenho nada com isso se você fizer isso, né? Mas a reflexão é como a gente pode fundar relacionamentos que sejam eternos enquanto durem, que sejam potentes enquanto durem, e que, se forem bons e potentes, que durem o tempo que forem durar com essa beleza. E quem sabe a gente pode ter relacionamentos longevos, porque não tem nada errado nisso também, desde que esses relacionamentos sejam uma celebração das afinidades essenciais. Isso não significa dizer que são pessoas iguais, e também não pessoas opostas. Eu gosto quando o Fernando Anitelli, lá do Teatro Mágico, escreve que os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Por isso, afinidades, o que nos torna afins de chegar mais perto do outro. Então, nessa salada toda que a gente conversou aqui,
colocando algumas pitadas, passando pela mitologia, ouvindo um pouco dessa obra do sociólogo Bauman, trazendo um pouco de Vinícius, trazendo Narciso e Eco. Até a psicologia trouxe muito a ideia do narcisismo, esse fechamento em nós mesmos e o quanto isso impede a gente abrir espaço para o outro na nossa vida. O que não significa perder a nossa individualidade, mas abrir espaço para a chegada do outro, para que a gente possa celebrar um encontro potente. Eu fecho esse bate-papo aqui, e eu quero escutar a sua opinião aqui nos comentários. Eu fecho esse bate-papo com um trechinho de um poeta contemporâneo, que eu gosto muito também. E ele é Paulo Leminski. Nesse texto aqui, que traz toda a poesia de Paulo Leminski, ele diz assim sobre o amor: amor, então, também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Obrigado, Leminski. Olha, torço para que os amores de hoje, os de ontem e os de amanhã sejam amores que terminem muito mais em rima do que em raiva. Até o próximo vídeo.